O Nicola nos traz uma revelação importantíssima, né? Porque no YouTube ele também é o chamado milionário oculto, né? Entendeu? É interessante isso, né? Viu? O podcast ele é gigantesco porque ele descobre fatos a cada momento, a cada versão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja onde você estiver ouvindo esse podcast, seja o horário que você estiver ouvindo também. Está começando mais uma edição do Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo. Sou Matheus Ribeiro, estou aqui apresentando essa semana novamente, por causa do chinelinho do Carbone, né? Vamos falar, a gente ficou um bom tempo de Olimpíadas aí trabalhando todos os dias, então a folga é justa e necessária nesse caso. Tudo bom com você, Pretzel? Tudo tranquilo? Tudo bem, cara, mas só que a Olimpíada, se eu não me engano, já acabou há mais de 10 dias aí, então esse recesso aí parece recesso da Assembleia ou da Câmara Municipal. Mas estamos juntos, viu? É sempre um prazer imenso. É que justificando, eu tirei uma semana e ele tirou uma semana. Esse é a grande questão, não dá pra gente tirar junto, né? Jorge Nicola, e aí, como é que você está? Tudo tranquilo? Já acabou a Paralimpíada e os caras ainda estão de férias, né? Mas são merecidas férias, não tem problema. Paris é logo ali, hein? Pois é. Abraço para todos, vamos nos divertir e discutir. Vocês não têm ideia de como tá meu banco de folga. Meu banco de folga é largo ainda. Porque eu não. Por causa dos horários é meio difícil ter gente pra me cobrir, né? Mas começamos por aí, mais uma edição do Segunda Bola. Essa semana em que a gente tá gravando, né? A gente grava aqui na sexta-feira, você tá ouvindo esse podcast na terça ou na quarta. Foi a semana em que se decidiram os confrontos às semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Na Copa Libertadores a gente quase teve só brasileiros, né? O Palmeiras passou pelo São Paulo, o Atlético Mineiro passou pelo River, os dois se encontram numa semifinal. O Flamengo passou pelo Olímpia e o Fluminense ficou no quase, né? Eliminado pelos gols fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Então, a semifinal, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense passou da LDU em um belíssimo jogo, um jogo bem bom, né? O segundo jogo. O Atlético enfrenta o Peñarol na semifinal, que o Peñarol passou do Sporting Cristal, do Peru. Na outra semifinal a gente tem o Red Bull Bragantino, que eliminou o Rosário Central, ganhando os dois jogos, inclusive. Um confronto muito bom do Arthur. Fez 3 gols lá na Argentina, fez um golaço em Bragança Paulista. E o Santos foi eliminado pelo Libertad do Paraguai, também no gol fora de casa, né? Mas, assim, o Libertad poderia ter feito mais, inclusive, né? Me permitam uma parte antes do meu primeiro destaque. Eu comentei o jogo do Santos. Eu sou um dinizista, mas estou abandonando o barco, viu? Já abandonei. Foi para conta do Fernando Diniz essa eliminação. O Santos foi horroroso do primeiro minuto até o final. O Santos terminou com o Marcos Guilherme de volante, 3 centroavantes dentro da área, 2 ponteiros e sem botar a bola na área, cara. Pô, sabe, contra o time do Libertad, com todo o respeito, competiu muito mais. Poderia ter ganho até por mais de 1-0, mas é um time fraco, é um time limitado. O Santos perdeu uma grande oportunidade. Vendo isso, a gente poderia ter 7 brasileiros em 8 vagas das semifinais dos 2 torneios, né? A gente começou a quinta-feira, né? Já com 4 vagas garantidas, e aí só o Atlético garantiu a dele. Então, 5 de 8 no fim. Eu tava conversando até com o Pretzel essa semana quando a gente sugeriu de um vídeo que ele fez sobre esse domínio brasileiro na Libertadores, né? Que fez lembrar de um incidente lá em 2007, quando a Conmebol virou assim, cara, foram 2 finais seguidas com times brasileiros. São Paulo e Atlético, né, em 2005, o São Paulo campeão, e em 2006, Internacional de São Paulo com o Inter campeão. Depois disso, né, a Conmebol instituiu uma regra de que se 2 times do mesmo país passassem para a semifinal, os 2 teriam que se enfrentar, assim, não tinha chance dos 2 irem para a final, né, era um confronto forçado.
O que você achava dessa regra, Pretzel? Essa regra, só para lembrar, essa regra foi abolida em 2017. Sim. Essa regra é uma regra, como é que eu posso dizer? Uma regra instituída pelo Jurássico Nicolas Leoz, que já está em outro mundo. Né? E aí é um negócio impressionante isso. Isso aí você pune os melhores times. Agora, que culpa tem o futebol brasileiro, né, o Nicola e meu caro Matheus, de hoje estar à frente dos argentinos? Eu vi uma postagem do nosso colega Christian Merlo, da TIC Sports, eu acho, lá da Argentina, onde ele disse assim, ó, atenção, veremos uma distância cada vez maior em relação aos brasileiros. Enquanto que o Atlético contrata o Diego Costa, o Grêmio contrata o Douglas Costa, o Corinthians nem está na Libertadores, mas busca Renato Augusto, só para citar nomes. O Flamengo contrata Kennedy e Andrés Pereira, pode trazer o Thiago Mendes também. O River se esforçou para mandar o Montiel para o Sevilha. O River precisava faturar dinheiro e forçou a venda do Montiel para o Sevilha, que é um lateral direito mundialista ainda não, mas ele ganhou a Copa América como titular da seleção argentina. Então a situação hoje, ela ficou uma diferença financeira gigantesca. Mas que culpa tem os times brasileiros? O nosso país é muito maior que a Argentina também. Né? A economia argentina já vem em frangalhos há muito tempo. Então eu não descarto, meu caro Matheus, e com uma ponta e com uma dor no coração, que esse presidente Alejandro Domingues, que chegou como uma espécie de um desbravador da corrupção, né? Um cara para limpar a Conmebol, ele volte com essa regra de Nicolas Leoz, impedindo que os mesmos times dois times do mesmo país se enfrentem numa decisão. Só para lembrar que na última Champions teve Manchester City e Chelsea, e recentemente Liverpool e Tottenham. Quer dizer, então, não dá para punir quem tem condição e quem tem vantagem em relação aos outros. Mas, infelizmente, eu acho que aqui a situação é um pouco diferente. Pode voltar essa regra jurássica aí. O que você achava dessa regra, Nicola? Cabia para o momento, não cabe para hoje? O que você acha? Não, eu não acho que cabe em momento algum, Matheus. Não vejo sentido em você restringir a presença dos times de países que são melhores que os outros. Só para lembrar, embora o Brasil esteja vivendo um momento hegemônico na América do Sul, a Argentina ainda lidera com alguma folga o ranking de títulos, né? Os argentinos têm 25 títulos, os brasileiros têm 20. Contra 8 de uruguaios, 3 de colombianos, paraguaios, aí depois tem Chile e Equador, cada um com um título cada. Mas, ô Nicola, era muito maior, né? Pra gente ver como a diferença caiu drasticamente. Não tem... Ô, Pretzel, vamos lá. 17 o Grêmio campeão. Isso. 19 o Flamengo campeão. Em 20 o Palmeiras campeão. Em 21 tudo indica que a gente vai ter um campeão brasileiro. Então, dos últimos 5 anos de disputa, 4 títulos de campeonato de times brasileiros. E cada vez mais hegemônico o país. Como lembrou o Pretzel agora em relação à Inglaterra na Champions League. Eu acho que a Champions ela pode ser um fator positivo para que não se estabeleça ou para que não volte essa regra. Porque a gente tende a copiar ou a fazer coisas parecidas com o que tem sido praticadas lá no futebol europeu. Como a Champions não restringe, como a Inglaterra também exerce essa hegemonia na Champions, eu acho que a gente pode ter por mais alguns anos essa situação. Mas os clubes brasileiros, hoje eles têm uma capacidade financeira muito superior à dos demais. Isso já existia há algum tempo, mas agora acho que se tornou ainda mais evidente. E aí, só para chamar a atenção de como Palmeiras e Flamengo têm nadado de braçada em relação à concorrência. Se a gente pegar, especialmente as competições nacionais, esses caras têm sido hegemônicos. E a gente tem visto, até por causa da questão do número de vagas que os times brasileiros têm, né? São 7 vagas normalmente. Esse ano 8, porque o Palmeiras é o atual campeão, né, da Copa Libertadores. A gente vê que, por exemplo, tem times que... a gente vê cada vez mais, talvez, brasileiros caindo na pré-Libertadores. Mas a gente também vê brasileiros chegando nas fases finais cada vez mais, né? Esse ano, por exemplo, a gente tem quase 4, né? O Fluminense teve aí a um gol, né? De fazer essa... Se você me permite uma parte, só para lembrar, pegando de 2001 para cá, ó, 2001 Boca
2002 Olímpia, me ajuda aí, Nicola e Matheus, contem aí, argentinos e paraguaios. 2001 Boca, 2002 Olímpia, 2003 Boca, 2004 Once Caldas da Colômbia, aí 2005 São Paulo, 2006 Inter, 2007 Boca, 2008 LDU, 2009 Estudiantes de La Plata, 2010 quem ganhou Inter, né? Então nós tivemos na primeira década dos anos 2000, nós tivemos 3 brasileiros, perfeito? Aí nós vamos para a segunda década, 2011 Santos, 2012 Corinthians, 2013 Galo, 2014 São Lourenço, 2015 River Plate, 16 Nacional de Medellín, 17 Grêmio, 18 River, 19 Flamengo, 20 Palmeiras. Nós tivemos então 5 brasileiros na outra década. Então em 2 décadas nós tivemos 8 títulos brasileiros. É bastante, cara. Foram 6, né, Prédio? 6? Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Ah, perfeito. E 3 na década anterior. 9 títulos, então. 9 e 6 brasileiros diferentes, né? Esse é um ponto interessante, né? Tipo assim, podendo... agora a gente não pode ter outro diferente, né? Mas a gente tá vendo uma ascensão desses 3 clubes, né? Do Palmeiras, do Atlético e do Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo há alguns anos, né? A gente sabe que o Palmeiras tem o apoio financeiro da principal patrocinadora, da Crefisa. Inclusive, Leila Pereira provavelmente será a próxima presidente do Palmeiras. A gente vê o Flamengo que fez uma reestruturação lá com o Bandeira lá atrás, continua colhendo os frutos. Tem alguns investimentos errados aqui e ali, mas com o poderio que o Flamengo conseguiu, você acaba podendo mascarar isso, né? Porque as contratações que dão certo dão muito certo. E a gente tem o Atlético, que o Atlético recentemente, com a ajuda de alguns empresários, né, que são torcedores do Atlético, o clube tem se planejado também na construção do novo estádio e tudo mais. A gente vê até uma coluna de um jornalista argentino depois do primeiro jogo contra o River, falando em PSG das Américas, né? E isso que o Diego Costa nem tinha chegado ainda, né? Exagero gigantesco também, né? Exagero. Preto, mas só uma carona em cima do que tá dizendo o Matheus. Eu publiquei na sexta-feira da semana passada, aqui no meu blog no Yahoo, convido a todos que assistam, uma matéria sobre os maiores salários do futebol brasileiro. E mesmo em época de pandemia, com muitos clubes em crise, essa janela de transferência, que está perto do fim, ela deu uma bela de uma inchada nesse ranking dos 10 maiores salários do futebol brasileiro, que só reforça o poderio financeiro dos clubes. A gente tem hoje, eu vou contar só de forma mais ampla, para que você vá lá depois ver a matéria. O Dudu é o jogador mais bem pago do país e ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. O Barcelona de Guayaquil, que é semifinalista pela segunda vez nos últimos anos, tem uma folha de quase o dobro do valor do Dudu, ou seja, o Dudu representa 50% dos salários do Barcelona de Guayaquil. A gente tem um Flamengo capaz de pagar 1 milhão e 600 mil para o Gabigol, mais 1 milhão e 600 mil para o Kennedy, 1 milhão e 200 mil para Everton Ribeiro e Bruno Henrique, ainda tem Felipe Luiz e Vitinho com 1 milhão, o Arrascaeta com 900 mil, o Atlético Mineiro acaba de contratar o Diego Costa para pagar 1 milhão e 300 mil, já são mais 1 milhão e 300 mil para o Hulk. O Andréas Pereira, né, Nicola? Vai pagar 60% vezes 7. Vezes 7, porque a Libra tá 7 em relação ao real. Então, com o Andréas Pereira, eu acho que o Flamengo fez um bom negócio, porque o Flamengo vai bancar mais ou menos 620 mil reais por mês ao Andréas Pereira. O restante vai ser do United. Só o problema do Andréas Pereira, Pretzel, é para comprar. Se esse cara arrebentar no futebol brasileiro, e eu acho que a chance é boa, o valor fixado para compra é de 15 milhões de euros. E aí vai ser complicado pagar 15 milhões de euros. Mas, cara, a gente vive hoje uma realidade financeira extremamente diferente da dos demais países da América do Sul. O Matheus lembrou dos apoiadores do Atlético. O Rubens Menin injetou 400 milhões de reais no Atlético. O Paulo Nobre havia colocado 200 e esses 200 milhões haviam sido suficientes para que o Palmeiras colocasse a casa em ordem. Só o Rubens Menin colocou 400 e ainda o Atlético hoje já é mais estruturado, caminha para um destino melhor, mas ainda tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E segundo o Rodrigo Caetano me disse recentemente numa entrevista, que os investidores não estão preocupados com os ganhos financeiros, só com os ganhos esportivos. Eu comecei a rir
né? Eu comecei a rir. Ele falou, eu sou amigo pessoal do Rodrigo, de infância, inclusive. E aí, ele, o que houve, o Xandão? Eu disse, não, você tem certeza disso? Ele, não, tenho. Eles deixam isso claro, então... O Prédio, mas sabe, pode até parecer piada, cara, mas o patrimônio, de acordo com a Forbes, o patrimônio estimado do Rubens Menin é de 11 bilhões e 600 milhões de reais, mas ele é tratado nesse meio como um bilionário oculto. Eu nem sabia que existia essa expressão. O que significa? Que é daqueles bilionários que não fazem questão de que toda a sua fortuna seja revelada. E a estimativa em Belo Horizonte, das pessoas mais próximas, é que esse cara tem um patrimônio de 25 bilhões de reais. O que são 400 milhões para alguém que tem 25 bi? E aí tem também por trás, esses caras, eles têm empregado um profissionalismo ao Atlético que é importante. Por mais que no ano passado tenha se gastado 250 milhões de reais, nesse ano a coisa já está mais apertada. O único reforço que veio com investimento foi o Nacho. Todos os outros eram atletas de graça ou quase de graça. Mas o que eu quero dizer é assim, para quem tem 25 bilhões de reais, Prétio, eu nunca imaginei em algo parecido, né? Talvez o Matheus possa estimar pra gente o que são 25 bilhões. Ele é um cara com mais associação ao dinheiro, tem mais grana que a gente. Mas 25 bilhões, 400 milhões de fato é bem pouco, né? Isso para nós é um mundo irreal, mas eu quero ver que por exemplo, eu acho que o Galo, Matheus e Nicola, vai levar a Série A do Brasileiro. É apenas um palpite. O Galo ele vai ganhar um dos 3 grandes títulos. Mas e se não ganhar? Os investimentos continuam para a temporada de 22? Isso aí é um negócio interessante, porque... vai continuar. Sabe por quê, Prédio? Sabe por quê? A família Menin, ela parece estabelecer com o Atlético uma relação de parceria de anos. E por trás desses investimentos no time, há a intenção de fazer com que a Arena MRV, com inauguração prevista para o ano que vem, talvez para 2023, que esse estádio seja o maior sucesso em termos de público, em termos de ocupação e tal. E para isso o time precisa estar forte. Então, cara, eu imagino que o Atlético Mineiro se juntará ou se manterá na mesma prateleira de Palmeiras e Flamengo. E aí a gente vai ter uma disputa bem grande esses 3. E já existe, para mim, um abismo entre os 3 e os demais. Sim. E é possível que esse abismo se torne cada vez maior, porque daqui a pouco a Leila vai se tornar presidente e vai no primeiro ano injetar um caminhão de dinheiro. O Flamengo conseguiu se estabelecer financeiramente e os demais estão meio que patinando, né? O Grêmio, que eu tinha expectativa de que pudesse fazer algo bonito porque tem as condições financeiras bacanas, tem errado na mão das contratações, enfim. E no ambiente também, né? Agora, Matheus, o Nicola nos traz uma revelação importantíssima, né? Porque no YouTube ele também é o chamado milionário oculto, né? É interessante isso, né? Viu? O podcast ele é gigantesco porque ele descobre fatos a cada momento, a cada versão, né? Oculto já nem é mais, já é meio claro já que não tem nem como ele esconder mais. Mas o caso do Menin é até curioso porque, tipo, cara, em todo lugar que você olha, você vê alguma coisa que tem a mão do Menin no Brasil hoje. A MRV, CNN, são um grande conglomerado de indústrias que... valores de mercado. O Banco Inter, 13 bilhões de reais. A construtora MRV, 5 bilhões de reais. Ele tem também uma empresa de logística e galpão, que é algo que também parece bastante fadado a dar certo. 3 bilhões de reais. Recentemente adquiriu a CNN e também a Rádio Itatiaia. Cara, a gente tá falando de gente muito... Porque a gente bateu muito na tecla nos últimos anos de que a Leila Pereira tem bastante dinheiro. Quem tem grana, no caso, no casal Crefisa, é o marido dela, é o Zé Roberto Lamac. O patrimônio dele é muito maior do que o dela, embora ela tenha uma participação ativa na Crefisa e também na Faculdade das Américas. Mas na comparação entre a família Menin e o casal Crefisa, você pode ter certeza que a família Menin tem muito mais dinheiro. Eu lembro quando a Leila deu uma entrevista pro nosso querido amigo Eduardo Rata, né, que teve um blog aqui no Yahoo, que a Leila foi clara sobre as intenções dela com o Palmeiras, que era ganhar todos os títulos. É bem anunciado isso de todos os títulos. Então não duvido realmente que venha um investimento bem alto quando ela entrar. E até a gente vê esses 3 times, até porque para mim não é uma questão só de terem montado times iniciais muito bons, mas você vê o banco desses times também,
tem uma diferença muito clara pro resto do país. Você olha, por exemplo, o Flamengo tem o Pedro no banco o tempo todo. A gente vê tipo, outro time que tava nas quartas finais, São Paulo. São Paulo tem problema para colocar um centroavante em campo. Buscou vários e não conseguiu, né? O Nicola até... desses dias saiu um vídeo do Nicola falando sobre o centroavante que São Paulo tentou, que foram oferecidos, né, ao São Paulo, né? Melhor. E o Benedetto foi pro Elche, né? Onde jogava o Rigoni, né? Lucas Prato, Nicolas Landi, né? E o William José. Os dois primeiros não agradaram e o terceiro continua na Europa. E vai pro Olympique de Marseille, né? O William José. Vai jogar com o São Paulo ali. Você vê, por exemplo, o Fluminense também. O Fluminense tem um time bom pro nível brasileiro, o time titular do Fluminense. Mas quando você vai pro banco também já mostra deficiências. Tem algum time brasileiro, até inclusive, que possa competir com esses três em algum longo prazo para vocês? Pretzel primeiro. Eu acho que se o Grêmio não vivesse um comando paralelo, o Grêmio entregou demais o vestiário pro Renato. O Grêmio passou 4 anos, em determinado momento o Renato ficou o braço direito do presidente. Não havia entre o presidente e os demais dirigentes um poder, né, uma pessoa que pudesse comandar o Renato. Então o Renato ficou muito grande. Os jogadores viram isso. O vestiário do Grêmio virou uma espécie de um clube de amigos, uma parceria. E quando o Renato foi embora, houve um motim. O Thiago Nunes foi engolido e o Filipão não está tendo a mesma simpatia, apesar da luta que está sendo aí para o Grêmio conseguir jogar bem e ganhar seus jogos. Não está jogando bem. Nesse momento que nós estamos aqui gravando o nosso podcast, o Grêmio não tá jogando bem. Então ficou esse vazio, Matheus. Mas eu acho que o Grêmio, bem planejado, o Grêmio vendeu muito bem alguns jogadores, continua vendendo. Eu acho que o Grêmio pode encostar sim, se não cair para a segunda divisão. Acho que não vai cair, mas está lutando. O que você acha, Nicola? Não dá, Matheus. Não dá. Os modos operandes, ou o modo operandi dos três que são hegemônicos no país, eles são diferentes, né? Os do Palmeiras e do Atlético talvez até parecidos, do Flamengo foi uma reconstrução baseada no Eduardo Bandeira de Melo, que acaba de ser suspenso por 90 dias do Flamengo, na base da canetada, na base da politicagem, por causa de uma entrevista concedida a mim, em que ele não disse nenhuma mentira. Mas os caras conseguiram expulsar do clube ou afastar por 90 dias e por consequência, impedi-lo de participar dos processos eleitorais por 5 anos por conta de uma entrevista. Essa é a política do clube mais saudável do ponto de vista financeiro, só para fazer o registro. Mas a gente tem esses 3 clubes numa realidade, e depois você pega outros. Matheus, o São Paulo, por exemplo, 600 milhões de reais de dívida e não consegue de jeito nenhum contratar um goleiro e um atacante, por mais que exista a necessidade, porque Pablo e Volpi não são capazes de render. O Corinthians que tem se reforçado, tem contratado jogadores, mas tem tido dificuldade de pagar a ajuda de custo de atletas das categorias de base. Estamos falando de 700, 800, 900 reais por mês. Atrasou o salário do profissional também. Mas ô Pretzel, pra mim é inaceitável que você não pague ajuda de custo de atleta da base, cara. Atrasar salário de profissional é ridículo, mas não pagar ajuda de custo de menino da base cara... Sim. Enfim, a gente tem o Santos que também... O Santos se desmontou. O Pretzel, no começo do nosso papo, ele estava criticando o Diniz, e eu deixei de ser um dinizista, porque eu acho que o Diniz só consegue jogar com um modelo de jogo. Acho que teve participação na eliminação contra o Libertad, mas se você pegar o desmanche do Santos em relação ao ano passado, ou em relação a janeiro, cara, aquele time acabou. Os caras reformularam tudo, e sem o Marinho, o Santos fica bem básico. Aí a gente tem o Grêmio Internacional, o Pretzel já citou, o Inter também, com todos os problemas financeiros do mundo. O Inter tá destruído. Pois é, destruído. Aí a gente tem um Fluminense que, se não fosse Xerém, talvez estivesse na mesma situação de Vasco e Botafogo. Então, o Atlético Paranaense é um grande clube, mas não tem a mesma força de investimento. Então, Pretzel, é aí que eu ia chegar. Eu ia falar do Atlético Paranaense, do Fortaleza e do Ceará. E do Red Bull Bragantino também. São times bem estruturados, são times bem organizados, com dívida administrada ou bem administrável, mas eles não têm a capacidade financeira de se igualar a esses gigantes, cara. Então, Matheus, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa hegemonia de Palmeiras, Atlético e Flamengo,
ela é uma hegemonia que vai durar bastante tempo, cara. Talvez como poucas vezes a gente viu no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro, ele é bem cíclico, né? De renovação a todo instante, de disputa de títulos com clubes diferentes, mas eu prevejo uma situação meio diferente em relação a esses três. Agora, lá no Equador, o pessoal nos assistindo nesse momento, eles estão reclamando de vocês dois. Estão reclamando muito de vocês dois. Porque vocês dois já eliminaram o Barcelona. Já eliminaram o Barcelona de Guayaquil. É bom que você não, né? Não, ainda não. Por quê? Então é o seguinte, não precisa entrar em campo mais. O Flamengo vai lá e vai ganhar os dois jogos de maneira fácil. É isso? Vamos apostar, então? Não é questão de aposta. O time do Barcelona não é essa desgraça. Não é essa desgraça que tu tá falando aí. Eu tinha certeza, talvez eu esteja forçando, mas pra mim o Barcelona era favorito contra o Fluminense. Eu também. O Barcelona em casa é muito bom e fora também tem jogado bem. Mas se você quiser apostar 1.000, a gente aposta já. Eu pego o Flamengo, você pega o Barcelona. Eu acho que dá jogo, viu? Nos dois jogos. Acho que dá jogo. Não vejo. Eu não sei. Eu não sei se dá tanto jogo, principalmente, talvez mais lá no Equador do que aqui. Eu acho que, pelo menos nos jogos que eu vi o Barcelona jogando muito bem. Eu acho muito melhor até fora de casa. O Barcelona fez ótimos jogos, fez um ótimo jogo contra o Santos aqui, contra o Fluminense no Maracanã também. O Fluminense, inclusive, foi melhor no primeiro tempo lá em Guayaquil. Mas acabou não conseguindo concluir, acabou não levando tanto perigo quanto poderia ter levado, né? O Matheus, a decisão é em Guayaquil, tá? Sim. A decisão é em Belo Horizonte e em Guayaquil, porque na Libertadores vale a melhor campanha da fase de grupos. Se você pegar a pontuação geral, o Flamengo e o Palmeiras têm mais pontos do que o Barcelona e do que o Atlético. Só que o que vale é a fase de grupos e por um ponto o Atlético Mineiro na frente do Palmeiras e o Barcelona na frente do Flamengo vão ter a oportunidade de fazer o primeiro jogo como visitante e vão decidir em casa. Mas não vai dar, não dá pro Barcelona. O Barcelona é um time que tem mostrado realmente um bom futebol, mas quando você chega num adversário, acho que tem tantas peças quanto o Flamengo, eu acho um pouquinho difícil. O Flamengo tem jogado bem, e esse que é o grande, talvez esse que seja o grande empecilho do multifavorito, né, Matheus? O Flamengo é multifavorito, evidente, até com a chegada dos reforços, que eles serão inscritos na semifinal da Libertadores. Encorpa ainda mais, né? Porque com o Rogério até a gente tinha visto mais jogos negativos do Flamengo, em que o Flamengo tinha algumas dificuldades e tudo mais. Hoje você vê o Flamengo ainda com algumas dificuldades atrás, né? Tem levado alguns gols que assim, um time que investiu tanto talvez não deveria ter levado, mas se a gente for pensar, Rodrigo Caio tem problemas para jogar por causa da lesão, né? A gente vê um Isla que não chegou tão bem aqui no Brasil, né? Apoia bem, mas atrás é quase uma negação. O Felipe Luiz, que tem caído um pouquinho de nível recentemente, mas, cara, idade, chega para todo mundo, é complicado. E aquela porta que é aquela porta de hotel que a gente vê, tipo, que fica girando, é basicamente a zaga do Flamengo, né? Porque você tem um grande revezamento de atletas que não convenceram a torcida até hoje, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana. Talvez aí more o grande problema do Flamengo, né? Eu acho. Pelo menos, na minha opinião, num confronto contra um time bem estruturado como o Barcelona. Bom, em 2017 o Barcelona também chegou à semifinal, pegou o Grêmio. O primeiro jogo lá foi 3-0 pro Grêmio. O Marcelo Groi fez um partidaço. E na volta o Barcelona ganhou o jogo, 1-0. Só que o Grêmio passou no saldo qualificado. Eu não sei, eu adoro palpitar, mas seria um sonho, né? Flamengo e Palmeiras versus Galo na final. Eu acho que vai dar Flamengo e Palmeiras. E na Sul-Americana seria um sonho também, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino na decisão. Seria maravilhoso. E eu acho que a gente vai ter Flamengo e Atlético Mineiro na final da Libertadores. O Atlético tem jogado muita bola. Daqui a um mês, né? Muita coisa pode mudar daqui a um mês. É verdade. Mas a consistência defensiva do Atlético eu acho que é algo que chama atenção. O
time tem tomado pouco gol. A presença do Hulk, cara, o que tá jogando de bola o Hulk é um negócio espetacular. Porque ao mesmo tempo em que ele é muito forte, ele reúne técnica, ele reúne velocidade e ainda não é fominha, cara. O que ele dá de assistência. Então, se eu tivesse que palpitar hoje, e palpitar é brincar, como diria meu amigo Xandão, não fique bravo com os palpites dos amiguinhos. Para mim, dá Atlético Mineiro e Flamengo na final. Na Sul-Americana, Red Bull e Libertad. Eu acho que dá Red Bull Bragantino, coroando um trabalho que a gente esqueceu de falar do Red Bull Bragantino. Matheus, não, eu lembrei. Quem rejeitou foi tu. Não, mas naquela escala dos três, cara, talvez quem mais possa se aproximar do trio de maneira mais rápida, na minha opinião, o Red Bull Bragantino, Matheus. Que esses caras vão continuar investindo bastante dinheiro, uma política completamente diferente dos demais clubes, investindo e apostando nos atletas mais novos. Então tá o Red Bull Bragantino na final contra Atlético ou Peñarol. Esse jogo é grande, hein? O Peñarol vem jogando bola bem desde o começo da Copa da Sul-Americana. O Red Bull até tem uma política um pouco diferente de contratações, que é uma política meio global do grupo, né? Que é uma questão muito de questão física dos jogadores. Pouquíssimos jogadores que você veja que tem 1,75 ou menos vão ser contratados por esses clubes. Por causa de questão, por exemplo, quando você vê um jogo na Europa, jogadores são mais baixos, que não tem uma técnica diferenciada, como o Messi, por exemplo, são jogadores mais fáceis de serem engolidos dentro do confronto, principalmente os jogadores ofensivos, né? Então você vê cada vez menos jogadores desse porte chegando nos times da Red Bull, né? E sempre o que eu acho interessante dentro da política de contratações, sempre jogadores jovens. Você não vai ver nenhum desses times da empresa de energéticos desprendendo muito dinheiro em um jogador que seja velho. Um jogador talvez mais de 25 já é raro você ver. Tanto que aqui no Brasil, todos os investimentos que o Bragantino fez foi com jovens, né? A gente vê o Cleiton, Alejandro, Praxedes, Lucas Evangelista, Arthur, Claudinho, Natan. Todos jogadores abaixo dos 25 anos, né? O Matheus? Tava conversando com uma pessoa que trabalha no Red Bull Bragantino no momento em que o Diego Costa estava sendo contratado pelo Atlético Mineiro. E essa pessoa dizia que nunca, pelo menos enquanto essa filosofia no Red Bull Bragantino prosperar, um jogador como o Diego Costa vai ser contratado pelo Red Bull. Nada contra o jogador, mas a política estabelecida em Bragança Paulista é de contratar jogadores extremamente jovens que possam garantir desempenho esportivo, é super importante, mas tenham a capacidade de valer financeiramente. E essa pessoa até estava comparando o custo que o Atlético vai ter com o Diego Costa com o custo que o Red Bull Bragantino vai ter com o Praxedes. São caminhos diferentes, né? O Atlético investe em pagamentos de salários /luvas, algo parecido com o custo que o Red Bull Bragantino vai ter com o Praxedes em termos de salário e aquisição dos direitos econômicos. No Sul falam em 6 milhões de euros, em Bragança Paulista falam em 4 milhões de euros pela contratação do Praxedes. O ponto o quanto esses caras vão te entregar dentro de campo. Eu acho que o Diego Costa tem até mais potencial para entregar do que o Praxedes, mas o Praxedes tem certamente um valor de revenda, que o Diego Costa não tem. Aí, só o tempo vai dizer quem estava certo, mas são caminhos antagônicos. Aí tem a filosofia, né? O Atlético é um título agora. O Red Bull Bragantino projeta um título mais a médio prazo. Verdade. Isso. Verdade. Talvez nem tenha um certo ou errado, né? Mas sim, só para constatar que a gente tem caminhos diferentes. Claro. Se os dois chegarem em títulos no período em que planejam, não dá para você falar que um é errado e um é certo. Os dois estão atendendo ali o planejamento que foi feito inicialmente, né? Então a gente tá quase fechando aqui. Só pra gente deixar claro aí os palpites, então. Final da Libertadores, Pretzel. Flamengo e Palmeiras. Motivo? Eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras ele vai travar o Galo. O Palmeiras não, por exemplo, eu gosto muito do River Plate do Marcelo Gadiardo, certo?
Mas eu acho que a falta de investimentos do River, o pouco poderio econômico, enfraqueceu demais o time, né? E o Enzo Pérez, que era o principal jogador do meio do campo, não pôde jogar a partida de volta porque estava suspenso. Então o Atlético amassou o River Plate de uma maneira, apesar do Everson ter feito 4 defesas maravilhosas, o jogo poderia ter sido 8-3. Mas eu vejo o Palmeiras também bem encorpado, cara. O Palmeiras muito competitivo e o Palmeiras com segurança para segurar o Galo. Eu acho que é um time que pode segurar o Galo. Então, por isso, o Flamengo... O Nicola fez uma cara de estranho, achando que eu ia palpitar no Barcelona. Eu deixei claro aqui, eu acho que dá jogo. Mas em nenhum momento Mateus, eu disse que o Barcelona ia se classificar. Não entendendo nada, Matheus. O Nicola, em determinado momento, ele volta para a quinta série nos debates, certo? E aí acontece esse tipo de coisa. Em nenhum momento eu disse que o Barcelona passaria. Eu disse, Matheus, eu só disse que daria jogo. Apenas isso. Não, que as pessoas no Equador estão bravas com vocês. Claro, contigo porque estão. Vocês menosprezam o Barcelona. Contigo estão. Muito forte. Palpite, Flamengo. Eu não entendi mais nada. Matheus, posso dar meus palpites também? O primeiro Libertadores e motivo, por favor. Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo é amplo favorito no confronto contra o Barcelona, mesmo respeitando o Barcelona, mas são patamares diferentes. Como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. Acho que o Flamengo estabelece uma vitória folgada em casa e vai para fazer o jogo na volta. Palmeiras e Atlético Mineiro é confronto bem equilibrado e confronto espetacular, cara. Vai ser muito legal. Sorte a do Silvio Santos, é a estrela do dono do SPT, de ter a oportunidade de transmitir uma semifinal dessa e depois uma final, possivelmente com 2 brasileiros. Eu acho que o Atlético Mineiro é favorito, porque o Atlético é hoje mais regular, é mais estável. O Palmeiras tem oscilado. Fez grande jogo contra o São Paulo, especialmente na volta, mas vinha numa sequência ruim. Eu respeito demais o que faz o Abel Ferreira, mas eu acho que ele precisa saber trabalhar com outras maneiras, além dessa transição rápida da defesa para o campo de ataque. E o Palmeiras tem muito elenco, tem muito material humano, tem muita qualidade para só jogar na base do contra-ataque. Meu palpite, eu vou de Flamengo. O Flamengo passa. Vai ser um pouquinho mais equilibrado do que o pessoal imagina, do que o público geral imagina, mas o Flamengo passa. E eu vou de Palmeiras. Diferentemente do Nicola, eu acho que o Palmeiras tem variação tática o suficiente, até por isso que eu coloco o Palmeiras na frente. Eu vejo que assim, existe uma diferença da forma, mesmo que a proposta tenha sido parecida, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta contra o São Paulo, eu acho que o Abel achou jeitos diferentes de fazer isso. Jeitos diferentes de encaixotar o São Paulo. Jeitos diferentes de explorar as deficiências do São Paulo. O Daniel Alves não viu o Wesley no segundo jogo. Se você perguntar pro Daniel Alves se o Wesley jogou, o Daniel Alves vai te falar que não. Porque ele não viu o jogador em campo. E ele sabe atacar. Eu acho que ele sabe atacar muito bem esses pontos vulneráveis dos times adversários. E ainda mais com um mês de planejamento, eu acho que eu confio mais no Abel do que no Cuca. E o Galo, questão. Tu falaste no Daniel Alves, o Galo tem o Mariano, que não jogou nada contra o River. Também tem isso. Mas é bom jogador. Sim. Jogador. E Sul-Americana, Pretzel. Aí é a final dos sonhos que eu gostaria de ver. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Eu acho que vai dar a final brasileira. Só não vai dar se a arbitragem interferir. Porque aí daqui a pouco você olha lá, o domínio brasileiro é tão grande. Eu fico sempre com o pé atrás em relação à Conmebol. A Conmebol e a CBF, elas não gostam de futebol. Elas têm futebol nas suas razões sociais, mas elas não gostam de futebol. Então, eu vou apostar em Atlético e Red Bull Bragantino. Nicola, seu palpite. Eu tenho um pouquinho de preocupação em relação a Peñarol e Atlético Paranaense. Esse time do Peñarol é bom. E tem perdido algumas peças importantes, caras que se destacaram. O Piquerez foi parar no Palmeiras, o Terence foi parar no Atlético Paranaense. E aí tem até a lei do ex, que pode prevalecer nesse confronto. O Terence foi ótima aquisição do Atlético Paranaense. Mas vou com o Pretzel, vai só para não parecer que eu gosto de contrariar o Xandão, que vai ser meu parceiro de vôlei de praia. Eu e Xandão contra os filhos dele. No fim, tu acaba te entregando. Para as minhas teses. No aí final, eu vou de acontece torcida. isso. Aí tem um pouquinho de coração, tá, Matheus? Eu admito que eu vou na base do coração. Eu vou de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, embora eu acho que a chance de o Peñarol estar nessa decisão é viável, é real. Eu também vou com a decisão brasileira, porque eu acho que o Red Bull tem jogado muito bem na competição, né, na Sul-Americana.
entregado bastante, tanto em casa quanto fora. E no caso do Atlético, eu tenho visto dá pra dizer que uma resiliência muito grande do Atlético em jogos complicados. O Atlético ganhou da América de Cali lá, na Colômbia, nas oitavas. Para passar da LDU não foi fácil. A LDU fez 1-0 lá, né? E chegou a abrir o placar aqui. Fez 2-1 aqui, chegou a fazer 2-1 aqui. Teve esse momento, né, que o Atlético precisava de 3 gols para se classificar, e o Atlético foi buscar. Foi. O Atlético achou maneiras. Inclusive, teve um jornalista aí que falou que o VAR tá acabando com o futebol logo depois do jogo do Atlético. Cara, foi muito pênalti o pênalti dado pro Atlético. Pênalti. Se não fosse o VAR. Porque é pênalti em cima e pênalti embaixo também. Sim. O cara puxa em cima e faz falta embaixo. É impressionante. O pessoal que quer brigar pelo VAR, quer brigar contra o VAR só por brigar, né? Só porque, quero fazer polêmica aqui. Não dá. O Peñarol realmente é um time bom, mas eu acredito nesse poder do Atlético. Então, fechamos os 3 com final brasileiro aqui, né? Na Sul-Americana. E talvez a gente possa dar adeus aí a isso, porque talvez. Eu acho que se a Conmebol ver as 2 finais brasileiras, eu acho que talvez eles vão achar um jeitinho aí. A Sul-Americana nunca teve essa trava, né? De 2 times do mesmo país, até porque demorou até uma final de dois times do mesmo país, se eu não me engano, foi só em 2020. Deixa eu até confirmar aqui. Eu tenho quase certeza que a única final com 2 clubes no mesmo país na Copa Sul-Americana foi em 2020. Defensa e Justiça e Lanús. E realmente foi. Nenhuma final anteriormente tinha sido com 2 clubes do mesmo país. E os brasileiros não foram reclamar, porque 2 argentinos decidiram a Sul-Americana. Deixar bem claro isso. Sim, também porque, se eu pensar, 2 brasileiros decidiram a Libertadores, né? Então, pelo menos nesse ponto aí tava bem equiparado. Mas se a gente tiver 2 finais brasileiras aí, ainda mais por causa do todo o poderio financeiro dos times brasileiros, eu não duvido que venha algum problema por aí pra gente. Vamos fechando o podcast por aqui. Pretzel, tem alguma consideração final? Não, apenas a minha felicidade em participar e a criação da nova dupla de vôlei de praia, Pretzel e Nicola. É um bom nome, hein? Bom nome, realmente é um bom nome. E você, Nicola, sua consideração final? Cara, se a gente tiver Flamengo e Atlético Mineiro ou Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, não sei, eu te diria que é praticamente impossível palpitar, cara. Porque é muito equilibrado, jogo de 90 minutos, decisão em Montevidéu. Sorte dos uruguaios, que vão ter a oportunidade de ver um jogo gigante, um jogo espetacular. Tô muito ansioso por essa decisão de Libertadores da América. Eu fico feliz aí com essa dupla, já vou agenciar, tentar ver se a gente chega aí em Paris forte, né? Imagina Pretzel e Nicola com a Torre Eiffel no fundo. Que pra quem não sabe, o vôlei de praia vai ser ali na Praça da Torre Eiffel, Torre Eiffel, né? Com a torre no fundo, né? Então vai ter umas cenas muito bonitas ali. Faz uma dupla com Carbone, Matheus. Vamos bater um jogo aí. Não tem compatibilidade de horário o Carbone. Não dá. O Carbone, eu tô dormindo, o Carbone vai acordar. Então é meio complicado, falta o horário. O problema nesse duelo é a altura de vocês, né? Acho que vocês vão ter dificuldade. A gente é mais pro tênis de mesa. Nosso time da redação. Com André Carbone e João Knaip e Luiz Provieri, uma forte equipe. A gente pode testar aí para ver se a gente consegue ir para Paris. Mas fechando por aqui, um grande abraço a Pretzel e Nicola, deixando um grande abraço também a você que está nos ouvindo ou nos assistindo, e até a próxima edição do podcast.